Bora, tá começando o Youngcast, o podcast da família Semear. Finalmente saiu, né? E hoje estamos aqui, né? Vamos apresentar os meus amigos que estão aqui. Eu sou o Gessé, sou músico aqui da família Semear. A família Semear é a igreja onde a gente faz parte, né? Então eu vou fazer a parte dessa... Começar falando, de entrevistando a galera, né? No caso. Então aqui eu vou apresentar agora os nossos locutores que vão estar ajudando aqui. Eu tenho aqui o meu amigo Robert. E aí, galera, Robert. Beleza? Tamo aí para entrevistar aqui o pastorzão aqui. E temos também o novo papai da Semear, o cara aí alto, químico aí, o Eisenberg da Semear. Fala, galera, paz, representando aqui os Youngs, vamos lá. Nosso líder de jovens. E hoje aqui o nosso convidado especial, né, como é o nosso primeiro podcast, nada mais justo que chamar o boss, né, o chefe. O cara que manda em tudo aqui. O grande, né? O nosso querido pastor Paulo. Pastor Paulo, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Queria aí que o senhor se apresentasse para nós aí. Para mim que é uma honra estar aqui, né? Sou seu servo. E estamos aqui para bater esse papo legal e... Vamos ver o que vocês estão preparando para mim aí. Não vi nada ainda. Vamos sim, se for pegadinha... Não, pegadinha. Olha a câmera ali. Do nada. Vamos falar aqui, Robert. É legal a gente falar sobre nossas redes sociais. Na nossa página do Instagram. Você quer falar pra galera aí, por favor? Pessoal que não segue ainda a gente aí no Instagram, @Família Semear. Temos também o YouTube da Família Semear, que todo domingo temos o culto ao vivo. Você não está acompanhando ainda, está perdendo, que está tendo cada palavra aqui, hein, pastor? Que benção, hein? Show. E também temos o Instagram do Young, do Ministério de Jovens aqui. Leandro, né, fala Leandro? um pouquinho para nós aí. Semear.young, galera. Você que é jovem, da família Semear, você que ainda não nos conhece, curte lá, muito material incrível. Temos muitas dicas, música, enfim. Você que é jovem não pode perder também, acompanha a gente lá. Sim, nós temos os cultos aqui na família Semear, né? Que é os domingos, né? Que começa às 6h30, a gente transmite ao vivo, como o Robert falou no YouTube, né? E tá vindo outros trabalhos aí, o Imersão, tá vindo, né, escolas, vários tipos de culto aí que a gente tá preparando o pessoal da nossa comunicação. Aproveitando aí, vou mandar um salve aí pro pessoal da comunicação aí, ó, a Milena, aí, galera, parabéns. O Wesley, a Fernanda, o Dodô, tá todo mundo aí com a gente, ó, Depois parabéns. vocês vão ver os bastidores, isso aqui, como que tá legal isso aqui, ó. Que estrutura, hein? Fala a verdade, pastor. Top. O nosso time de comunicação é embaçado, né? Tira água de pedra, velho. O pessoal não sabe fora brincar. De série. Parabéns aí pra vocês, galera. Vocês são demais aí. Demais. Deus abençoe cada vez mais. Bom, então vamos começar, né, com nossa entrevista com o nosso pastor, né, Robert? Vamos embora. Né, Leandro? Vamos aí. Bora Vamos lá. saber um pouquinho dele. O boss, né? Eu chamo de boss, o chefe. A pessoa que traz uma palavra abençoada para nós todo domingo. Temos aprendido muito com o nosso pastor. Então, eu vou começar perguntando, pastor, quem é o pastor? Quem é o Paulo Pires? Sem ser o pastor, quem é o Paulo Pires? Paulo Pires é um pai que dedica toda a sua vida em ter o cuidado como a Bíblia manda, né? Cuidando dos filhos, honrando a casa. Paulo também é esposo, né? Glória a Deus. Glória. Deus tem me dado uma esposa maravilhosa e... A pastora Eliana, mandar um abraço para ela aí, né? Abraço, Manda sogra. um beijo para ela aqui. Deus já abençoe. Para quem não sabe, o pastor Paulo é meu sogro do Robert. Estamos aí na família, glória a Deus. Ele aceitou a Então gente. eu digo assim, que o púlpito me dá autoridade, mas o que me dá o respaldo, o que me dá o alicerce é a minha casa, né? Legal. Minha casa. Então, primeiramente, minha família, depois igreja, ministério. O ministério começa em casa, né, pastor? Essa é a ideia. Legal. Nós temos muita experiência na vida pastoral, onde o pastor ganha tudo e perde a família. É verdade. Então, o investimento que a gente tem é na família.
Então, esposa em primeiro lugar, os filhos. E depois igreja, ministério, né? Primeiro, lógico, a gente está falando assim, mas Deus em primeiro lugar, depois vem família. E depois ministério, obreiro, a vida ministerial. Legal, legal. Muito legal. E uma coisa interessante, né, que eu até vi esses tempos aí, que a gente é influenciado pelas 5 pessoas que estão mais próximas da gente. E a casa do pastor é lotada, né? De pessoas que são geniais também, têm os seus talentos, os seus dons. Cada um, né? né? E eu acho que como é fazer parte de um ambiente tão criativo assim, com pessoas com tantos talentos, tantos dons diferentes, né? Como que é para o senhor? Para mim é honra, porque a gente sempre fala em casa, né? Que os meus filhos se desenvolveram, cada um em uma área. Que legal. Através do Espírito Santo mesmo. Então, a família ela foi completa como na estrutura de louvor, de comunicação, inclusive de som. A gente via o Wellington e o Wesley ligado nessa parte de som, né? A gente não entendia, né? Não entendia Tem um propósito, né? qual que era o propósito. O propósito é esse, né? Que tudo agora eles fazem aqui e fazem com amor. Nós saímos na frente de muitos ministérios, inclusive grandes, vieram pegar com a gente, como que a gente tinha feito no início da pandemia, Sim, que foi sim, por é verdade aquele mesmo. corte. Pauleira. Então, eu recebi ligação de ministérios grandes. Como que vocês estão fazendo isso e tal? E foi o Wesley, o Wellington, a Milena e a equipe aí que correu atrás, que se informou. Pessoal, show de bola, pessoal. E então, temos a Aninha na louvor, a Cris, temos o Wagner. Então, é uma família chamada, cada um vocacionado para fazer algo, né? Glória a Deus, né? Então, onde eu chego, já chega uma igreja, cara. Pior que é mesmo, né? A unção de Abraão, né? Multiplicou. Levou a sério essa multiplicação. Sim. Demais. Olê, você tem alguma... Como eu faço parte do Ministério Young, uma curiosidade que nós temos, e os adolescentes também têm, é como foi a juventude do pastor. Então, pastor, se você puder comentar brevemente com a gente, como que foi a sua adolescência, já foi na igreja? Deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho. Como que foi? Rapaz, eu dei trabalho, sim. Dei trabalho. Enquanto meu pai pôde me segurar na igreja, eu fiquei. Mas não tinha na igreja nada ali. Você ia para a igreja, o que você ia fazer? Você ia louvar a Deus ali. Momento da palavra não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu falei, eu vou para o mundo. Então eu se sentia mais escravo aqui na igreja do que fazendo o que eu queria no mundo. Então, Deus, por misericórdia, me guardou, tá? Nunca me envolvi com droga, essas coisas aí. Deus. Mas eu tive um tempo fora. E parecia que Deus estava que nem como eu gosto muito de pescar, que nem um dourado fisgado, né? Você tem que dar linha para não quebrar, né? Sim. Os pescadores aí. Aí, ó, uma dica aí, ó. Dica de ouro, hein, ó. Mas a hora que, né, numa linguagem de pescador, a hora que Deus travou o molinete, filho, aí não teve jeito. Aí já era. Aí só aqui, ó. Aí eu vim mesmo. Foi uma experiência maravilhosa, né? Que foi... Eu me batizei em 1979, dia 7 de setembro, aí estamos... 79, dia 7 de setembro, às 3h15 da tarde. Nossa. Puxa vida, hein? Caramba. Eu acho que todo mundo deveria ter anotado isso na sua foi 24 Bíblia. de dezembro, cara. Eu lembro que... Sabe, o dia que eu desci nas águas batismais. Foi em agosto, né? Mais ou menos. Que benção. 79. Daí pra frente, cara, fui ganhando experiência e eu percebi que o meu chamado era a palavra, né? Primeira vez que eu subi no púlpito,
né? Cheio de coisa, cara, né? É que a gente até tem uma próxima pergunta, que seria sobre o chamado, né? O senhor sempre sentiu que seria pastor? Não. Não? Mas eu tinha um... eu tentei tocar contrabaixo, né? Aí já sério. Também não saí do tum, 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 tum. Cara, eu lembro uma vez, Guaranha, é isso? É Guarana. Eu lembro uma vez quando eu comecei a tocar baixo, que eu aprendi slap. Pra quem não sabe que slap é uma técnica de baixo. Aí as irmãs iam cantar o hino da harpa, Aí os irmãos olhavam, cara, mas o que é isso, velho? Que coisa é isso? Eu falei, não, é técnica. Nos Estados Unidos todo mundo usa isso. Eu tocava todas as músicas em slap, cara. Mas aí, cara, não virava. Não virava. Eu não sentia, mas a hora que eu abria a Bíblia, o olho crescia. Graças a Deus o pastor não foi músico, então, porque senão, né, senão a gente não tava aqui hoje, Verdade. Deus tem seus propósitos. Os planos de Deus. E foi uma longa caminhada, né? E até chegar onde nós chegamos. Legal, que bacana. E é muito lindo o que Deus tem feito na nossa vida. Principalmente agora em outubro, dia 7 de outubro, também vai fazer 7 anos. Tudo 7, é? Eu gosto do número 7. Eita. 7 anos que eu conheci a palavra do reino, aí mudou minha vida mesmo. A gente vai chegar nesse Aí, ponto cara, aí virou de ponta cabeça, cara. Esse aí que a gente quer. Virou. Vamos chegar nesse ponto aí. Não teve jeito, não. Ô, Robert, vamos perguntar pro pastor Paulo. Você tem uma família grande, né, pastor? Ixi. Você se via sendo pai de tantos filhos assim, igual Abraão, né? Deus fala para Abraão lá. Sempre brinco, né? Que Deus falou crescer e multiplicar. Eu levei isso aí a sério, né? individualmente a sério, né? Mas ele falou para todo mundo, né? Fazer a parte. Aí, Robert, tá vendo? Olha lá, é indireto isso aqui. Fica a dica aí. Eu comecei aí. Daí, cara, mas hoje é assim, né? Hoje a gente vê um propósito de Deus. Deus tinha um propósito, né? E hoje a gente vê todos eles exercendo funções onde são úteis na casa de Deus e estão ali nos ajudando, nos auxiliando, servindo a Deus com a gente, né? E o pastor, assim, com tantas vivências, digo, dentro da igreja e fora da igreja, tem alguma coisa específica assim que o pastor se arrepende e fala, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Sabe? Alguma coisa que pode ter mudado a vida de alguma pessoa, né? Alguma coisa que você não queria ter tomado aquela atitude e acabou tomando por falta de sabedoria ou imaturidade? Tem alguma lembrança? Na vida sempre tem cabeçada que a gente deu, né? Orar para não orar para tomar uma decisão. Olha aí. Então a gente foi aprendendo e aprende sofrendo às vezes, né? Mas hoje eu vendo que o que a gente conhece hoje, a única coisa que eu me arrependo é não ter conhecido a mensagem do reino há mais tempo. Há mais tempo aí, com uns 40 anos. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, a hora certa. E até uma coisa assim, né? Uma coisa que eu penso comigo, assim, é tão difícil a gente se arrepender, às vezes, de alguma coisa, porque os erros nos levam mais próximo de Deus, muitas vezes, né? Às vezes você errou ali e você, nossa, se eu não tivesse errado, será que eu estaria tão próximo de Deus agora? Sabe? Tipo assim, mas talvez isso seja uma forma de se arrepender também, né? Verdade. Tipo, Deus, eu me arrependo, tudo, mas... Observação disso daí. Mas, tipo, eu vivi tantas coisas legais e também tantas coisas ruins. Mas, tipo, foram as coisas ruins que me trouxeram aqui até agora, tá aos pés de Deus. Então, como que eu vou me arrepender das coisas ruins? É tipo, parece um ciclo sem fim, sei lá, velho. E na soberania de Deus, ele consegue, mesmo nas nossas decisões não tão assertivas, ele consegue convergir para que tudo, né, para a vida do cristão, de alguma forma ele vai ser abençoado, vai crescer com aquilo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Essa vontade soberana de Deus é incrível. Verdade, glória a Deus. E aí, Lê, pegando um gancho que você... Pastor, falando de família, nós sabemos que todas essas crianças nessa família linda
teve uma mulher por trás de tudo isso, que é sua esposa. E, inclusive, para os jovens também sempre tem essa dúvida, né? Quem é a pessoa ideal? E eu sei que o pastor tem vivido com a sua família, toda essa bênção que é a sua casa, é por conta que também tinha no seu lado uma mulher forte, né? Uma referência para nós. E que dica você dá para os jovens, né? Nesse momento que muitos estão aflitos, às vezes, ansiosos. Não, quero saber quem vai ser a pessoa da minha vida. Que dica o pastor dá? Olê, não é porque eu tenho uma visão muito bíblica hoje, né? Sim. Mas quando Deus foi preparar a Eva para Adão, ele deu um sono profundo. E diz a Bíblia que ele trouxe ela. Então, cara, existe um mistério nisso, cara. Eu acho duas coisas que pode mudar a vida de uma pessoa. Duas coisas, ou para melhor ou para pior. Identidade e propósito. Primeiro você tem que saber quem que você é em Deus, e depois você tem que saber para onde você está indo. Perfeito. Show. Então, cara, se você tem essas duas coisas, Deus vai trazer para você. Deus vai preparar o ambiente. Não precisa você ficar dando tiro à cega. Você vai escolher errado. Deus vai colocar na hora certa e a pessoa certa na sua vida. Foi experiências que a gente teve. E graças a Deus estamos aí com 35 anos agora, que vai fazer o ano que vem. Benção. Olha aí. Né? Glória a Deus. E toda vez que pessoas que a gente não conhece, né, conhecem a vida da gente e também não são crentes, né? Quando eu falo que eu tenho 35 anos de casado, né, e 6 filhos, ele já fala, com a mesma? Com a mesma? Tá nesse pé aí, né? Então, é assim, quando você não força e Deus traz, cara, vai dar certo. Vai dar certo, porque Deus não erra, cara. Deus vai trazer a pessoa que vai encaixar, que vai mesmo contra tudo e todos. Então, um conselho como Adão descansou, descansa. Olha aí, ó. E isso daí faz um gancho, Robert, uma pergunta ali, ó. Mais pessoal, né, Robert? De como o pastor Paulo, como foi o processo em conhecer a esposa? E já assim, ó, e já falando que ela vai ser a nossa próxima convidada, né, Robert? A pastora Eliane, estamos esperando você aqui, vai hein? ser ela. Depois, nada mais justo do que os nossos dois pastores, né, estrearem nosso podcast. Então, pastor, como foi o processo conhecendo a pastora Eliane? Fala pra nós aí. O pai dela, pra variar mais. O vô Liseu. Vulgo. É o paizão, né? É o paizão, né? E meu pai também, maestro, né? Também. Então, teve um momento na igreja que a gente estava que meu pai ficou com o coral e trouxe ele para fazer a banda, né? Então, quando ele veio, ela veio. Mas a gente foi apresentado, não tinha liga nenhuma, né? Mas a gente fez uma viagem, uma vez, acho que é para Angatuba, para uma igreja que estava sendo inaugurada lá. E acabou que a gente foi sentado junto e trocando ideia e ali começou. Então, o manto começou ali. Agora é o seguinte, ela era de uma outra igreja, de um outro ministério, da mesma Assembleia de Deus, mas de outro ministério, sem chance nenhuma. Sem chance de mais. Então, quando veio o pai dela, ela veio junto. E aí foi esse gancho pra gente se conhecer e... Que benção, hein? Então, velho, aí acabou. Aí, ó, a história aí, ó. Aí o amor brilhou no ar, né? Fundir musical aí, hein, ó. Kennedy, Robert. Nossa. O que você ia colocar aí? George Michael. E daí a gente casou e começou a vir, né? A galerinha. E uma coisa que acho que
é importante ressaltar, né, que não quer dizer que só porque Deus traz a pessoa para você que não tem dificuldade, né, pastor? Tem luta, tem, né, perrengue, também, tem perrengue também. Então, o jovem que às vezes arruma Deus coloca uma pessoa na vida do jovem aí, uma mulher de Deus, ou no caso das meninas, um homem de Deus aí, o primeiro atrito aí já não presta mais, não é de Deus, né? Então, tem que perseverar, não tem, pastor? Total. Tem que ter visão espiritual, né? Discernimento, né? Isso que até aproveitar, pastor, a gente falou dica para os jovens, né, tudo mais, que quem quer conhecer alguém, enfim, e para os casados, qual é uma dica nesses 35 anos que o pastor dá nos momentos difíceis, como o Robert está falando, a gente está aí no fim, a gente espera da pandemia, mas muitos relacionamentos foram colocados à prova, né, porque os maridos ficaram mais em casa, a gente sabe que não é uma rotina, né? Exatamente, muitos casamentos se romperam, enfim, e infelizmente até dentro da igreja, né, de uma maneira geral no nosso país. Então, que dica o pastor dá, assim, um conselho depois de 35 anos nesses momentos de dificuldade? Porque a gente sabe que no casamento, quando está na cerimônia, tudo bonito, né, na alegria, na tristeza, na pobreza, mas quando acontece, alguns espanam. Então, qual é primeiro conselho? Tem que ter um início, porque o amor que vai vencer tudo. No frigir dos ovos. Sim. Então, nunca falar quando uma das partes está passando por um momento nervoso. O silêncio nesse momento é melhor. Esperar, pensar, refletir, depois voltar no assunto novamente. E o diálogo. Não pode deixar acumular nada, cara. Porque o acúmulo vai trazendo feridas na alma e aquilo fica marcado. Então, é assim, tem casais que não se perdoam, não cedem o perdão, e aquilo fica ali na alma. Então, a pessoa fica aguardando uma oportunidade para descarregar aquilo. Quer dizer, então, foi um assunto mal tratado, um assunto mal curado. Então, a gente, nessa parte aí, pediu graça a Deus, lógico. Dizer que o casal não tem problema, isso é mentira, não existe. Não existe. Tem hora que é discussão, tem hora que sai um para um lado, para o outro. E depois o que prevalece é o amor. Aí chega, troca ideia, né? Eu sou mais difícil, né? Pra chegar e pedir perdão e tal. O homem, né, geralmente. Mas a gente é mais assim, né? O homem geralmente é mais. Mas a gente vai cedendo e vê que o trabalhar de Deus na nossa vida, né, cara? É assim, você tem casais que o cara não cede nenhum empate, ele quer goleada sempre. Pior que é. Então, você tem que ceder. Ela tem que ceder e você tem que ceder, porque senão não dá a liga. Verdade. Hora de recuar, né? Hora de atacar, sei lá. Não é atacar no mau sentido. Na hora que você tem que tirar o time de campo também, né? Falar assim, não, beleza, aqui, deixa eu sair, eu tô errado, né? O importante é sempre lembrar que é o mesmo, os dois estão no mesmo time, né? Exatamente. Então, acho que é o principal, é isso, né? O equilíbrio, né? Saber que os dois estão no mesmo propósito de fazer o casamento dar certo e vencer, né? Muito legal. Quer ver algo que estraga casamento é ministério, cara. Moisés se dedicou muito. Deus tomou Moisés de uma tal forma que ele não tinha tempo para nada. Moisés sacrificou o casamento dele. Moisés deixou a sua esposa, casou com uma coxita, e depois Arão teve que intermediar ali. Ele fez a lei e ele quebrou. Olha aí. E eu vou falar uma coisa para vocês, e essa vocês não sabem não. Olha aí, lá vem, hein? Lá vem. É forte. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Segura aí. Abraão, quando no final da vida, ele se separou de Sara. Caramba. Meu Deus.
Aí tá. Pastor, dá o versículo, porque o pessoal aí vai querer procurar, eles vão querer saber. Quando Sara morreu, Sara morava numa outra cidade. Ele foi lá para sepultar ela. Em Macpela, a sepultura. Porque Abraão também... Então, o ministério, às vezes, sacrifica a família. Por isso que nós temos aí hoje muitos casamentos que é fachada, cara. Verdade. Fachada. Esse negócio que primeiro é o ministério, e é ministério, é poder, é não sei o quê. Esquece, velho. Como você enfatizou, né? Se o cara não focar na família primeiro... Casa. Porque o respaldo quem me dá é a minha família, cara. Então não adianta vir aqui, ter autoridade, tudo, sair daqui é tudo uma mentira. É aquilo que o pastor até falou numa palavra, né? Antes de ser o pastor, você é o Paulo, né? Então vem, pai, né, primeiro Robert? vem o Paulo pai, o Paulo família. Isso né? aí, cara, isso aí é muito forte. Porque colocaram aqui, né? Sim. Você já viram aquele negócio, né? Não toqueis no meus ungidos, né? Sim. Muito, Meus muito, né? muito, muito. Então, ministério não é título. Ministério é título. Não é título, é ofício, ministério. Então, o que os caras fizeram? Eles colocaram o título antes do nome. Quer dizer, que eu posso viver uma vida desregada, entendeu? Tanto no meu lar, na minha família, como uma vida moral, tudo. Aí o povo olha para mim e fala, não toca no ungido, não toca no ungido. Entendeu? Essa é uma balela da igreja, que a igreja, nós crescemos embaixo disso, né? Mas quando você vai ver Paulo, sempre que ele vai escrever uma carta, ele fala Paulo o apóstolo, Paulo o apóstolo. Então, o pessoal coloca o título antes para ninguém chegar no Paulo. Entendeu? Então, pastor Paulo, quer dizer, antes de chegar no Paulo, na moral do Paulo, tem que chegar no título. E o título traz no seu bojo, poder, né, pastor? O lance do poder. O poder, né? E a unção, né? Não toca no meu ungido. Então, por isso que está aí essa farra, né? Igrejas, o cara desvia, faz um monte de coisa errada. Aí o povo sabe disso, está sabendo o que está acontecendo, mas fala assim, não, ele é ungido de Deus, não toca nele. Quer dizer, antes dele ser o pastor, ele é uma pessoa. Então Paulo, quando vai se apresentar nas cartas, pode ler na sua casa aí, sempre ele fala Paulo o apóstolo, Paulo o apóstolo, Paulo, porque primeiro vem ele antes. Pessoa antes do título. E ele fala, sede meus imitadores. Aí o cara jogou para cima, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo, Gessé? O dia que eu parar de imitar Cristo, não me imite mais. Isso é sensacional, velho, porque o pessoal não vê isso, né? É demais isso, então, porque é um modelo que a gente toma pra gente, né? Porque assim, é exatamente isso que o pastor falou, né? Muitos cristãos estão dentro das igrejas aprisionados porque elas estão com medo de sair dali, porque ela tem que respeitar a autoridade do ungido, né? Um jugo, entre aspas, né? Mas ela vive debaixo de um jugo. A liberdade que Cristo deu para ela ainda não tomou posse. Né? A Bíblia fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, não das ameaças de Deus. Forte. Então, você tomar o rebanho como fosse propriedade sua é muito, muito, muito ruim. Entendeu? Então você vê uma briga em campos, briga em até de espaço, né? Não monta a igreja aqui, que aqui é a minha cidade, ninguém mexe, as ovelhas são minhas. Essa coisa, Pedro fala muito disso, né, pastor? Ele fala num tópico dele, num capítulo do livro, né, de Pedro, que ele fala sobre pastores que dominam as suas ovelhas, né, cara? E como se fosse deles. Como se fosse deles, e não é, né? Então é assim. Então, tem que ser com temor, porque as ovelhas não são minhas. Sim. As ovelhas são de Deus, são
Foi Cristo que pagou o preço. Então tem que ter cuidado com elas. Responsabilidade. Com zelo. Exatamente, entendeu? Cristo pagou o preço. Né? Cristo pagou o preço. Exatamente. E o que eu sou? Eu sou um servo que Ele colocou na minha mão os cuidados. Então eu tenho que cuidar. É o ofício, justamente o que o pastor falou no início, né? O ofício de cuidar. É o ofício, não é o título. Entendeu? Então o pessoal tá cheio. É importante é título. Vai na 25 de março, os caras, você compra diploma, carteirinha, compra tudo. Não vai na 25 de março comprar, é uma. Então é assim, ó, o que você é? Eu sou pastor. Aí mostra a carteirinha, né? Da carteirada. Né? E outra, papel não é nada. Se você não viver aquilo, por exemplo, né? Muitos fazem faculdade, mas não exerce aquilo que fez e está no papel, né? Então, quer dizer, mesmo a pessoa tendo um papel comprovando aquilo, ela não é aquilo, né? Verdade. Então, a essência nossa, né, tem que falar mais do que o papel. Né? O pastoreio tem que ter chamada. Tem que ter chamada, se não tiver chamada. E é assim, você vê às vezes até um leigo que ele tem um chamado de pastor. E ele vai e Deus abençoa ele. Né? Por isso que Paulo fala, parece que na segunda carta, capítulo 3, se estiver em casa você acha, que Deus não chama os capazes, Deus capacita os que chama. Forte. Entendeu? Então, por isso que você vê, tem gente que quer ser e não é. É assim. É igual o Jeremias. Jeremias queria ser sacerdote, né? Filho de Oquias, nasceu em Estedote, lá na aldeia sacerdotal. Falou, vou ser sacerdote. Aí Deus entrou pro meio. Falou, não, eu te conheci, você vai ser profeta, não vai ser sacerdote. Então o chamado é Deus que dá, não adianta. Não adianta. Fugir dele, né? Não adianta. E uma até pegando o gancho aí, né, que o Gessé gosta de falar, pegando o gancho. Né? O chamado, ele chega para a pessoa, ele, tipo assim, pode demorar, uma hora chega para ela, mesmo ela às vezes fugindo. Você vai se envolvendo e Deus coloca em você um amor por aquilo, de cuidar de pessoas, de aconselhar. O caso do pastorado, né? É esse, né? Entendeu? Eu entendo. Então aí vem, traz dentro de você esse chamado, começa de dentro para fora, essa unção, né? Então, quando você vê, você está envolvido e não tem mais volta. E nós fomos consagrados em 96. É isso que eu queria, não te cortando, pastor, a gente vai mudar até pelo tópico, né? Tá entrando num lado mais teológico. Sim. Isso foi em 96, consagrada. Então, você veio de uma, a gente sabe, veio da Assembleia, a maioria aqui, achei o Robert não, né, Robert? Não, eu fui da Batista. Mas assim, mas a família do pastor sempre foi mais da Assembleia, né? Qual a história por trás disso? A gente está falando sobre isso, sobre o pastorado, né? Você teve um tempo como pastor da Assembleia de Deus, mas logo de um tempo depois você falou para a gente aqui no começo que a sua visão, né? Até que você falou também que uma das coisas que você se arrepende é não ter conhecido a palavra do reino antes. Como a sua visão teológica mudou? Onde isso chegou? Pode contar. Eu queria que o senhor contasse primeiro sobre o lance de pastor, quando você foi separado do pastor, até chegar nesse lance da visão teológica sobre a palavra do reino. Quando deu aquela virada de chave. Então, sabe que eu tenho um carinho muito, muito grande pela Assembleia de Deus, né? Tudo que a gente todos nós, né? A gente foi criado ali com muito temor, aprendemos muitas coisas. E então, quando eu fui consagrado, estava em Santo André, eu cheguei a ser do campo vice-presidente de Santo André, né? Então Deus me trouxe para Limeira, porque a gente não tinha a vida totalmente na obra. Eu trabalhava com vendas, então naquela época chovia muito, né? E eu trabalhava aqui em Hortolândia, e quando chovia a marginal enchia. Quando enchia, você tinha que ficar esperando aquilo lá.
Entendo. Era terrível. Você tinha ir e voltar, não dava. Não é de hoje não, Paulista. Então, faz tempo isso aí. Então começamos a orar e o trabalhar de Deus foi tão forte que eu não tinha plano nenhum para vir para cá. E essa história, minha esposa sempre dá o testemunho, né? Deus preparou tudo e nós viemos para cá e viemos congregar com o pastor Joel. Começamos com 3 anos de ministério aqui. Nós fomos dirigir uma igreja naquele bairro Santo Eulário. Santo Eulário não tinha nada ali, era só erosão. Lembro tudo. E quantas vezes, cara, eu deixava um diácono tomando conta do meu carro, ficava atolado lá em cima. Depois do culto a gente ia correr atrás, puxar, porque era tudo barro mesmo. Nós sofremos muito ali. Sofremos e é um prazer, né? Um prazer. Hoje a gente sabe que cada momento desse vai ter recompensa, né? Isso é maravilhoso demais. Então crescemos ali, a igreja prosperou, foi bênção. Depois nós fomos para o Jardim Roseira, ficamos um tempo lá, depois fomos para a sede e ficamos ali, né? Servindo a Deus. E aí, com o passar do tempo, a gente vai estudando a palavra, vê uns pontos que não está fechando, entendeu? E você quer crescer, mas tem ali a rédea teológica. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver coisas na palavra de Deus que eu não via antes. Porque o reino não é para quem quer, é para quem Deus libera a revelação. Entendo. Entendeu? Então, durante 2 anos eu resisti forte, porque tudo que a gente aprendeu estava batendo contra a maioria das coisas. Então, é isso que tem uma pergunta até que é a próxima. Teve conflito na sua cabeça, na sua mente? Tipo, como é que aconteceu essa metanoia? Não, começou com alguns versículos que não fechavam, né? Então, eu comecei a buscar a revelação nisso. Então, quando você vai para a Bíblia, nem a linha de Calvino, né, John Calvino, nem de Jacobs Arminio, fecha. Porque você tem que ir para a Bíblia e não ir com a mente para a Bíblia, trazer a Bíblia para a sua mente. Quando você vai com a mente para a Bíblia, você leva toda essa bagagem que você tem de preconceito. Sim. Então fica bloqueado o seu entendimento. Você fica preso a tipo uma... Como que diz? Uma... Como é que fala? Lê o nome? Doutrina, uma dogma. Uma doutrina daquele Então, é dogmático isso aí, cara, porque você não conseguia avançar. O que você falava? Não, Jesus é bom, vamos pular esse versículo, vamos para outro. Aí eles vão lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas e tal, aí você fica naquela. Então, entendeu? Então, tem nada a ver não começou a fechar. Sim. Foi quando que eu comecei a estudar uma linha de Otmani e percebi o Evangelho do Reino ali. Foi o destravar da minha vida. Foi o destravar. Porque a Bíblia, ela não fecha teologicamente se você ficar na linha de Calvino ou Armínio. Vai ficar um buraco ali no meio, e só mesmo o Evangelho do galardão, da recompensa, o Evangelho do reino, o Evangelho que transforma a sua alma, para você fechar. Não tem jeito. Você vai indo, quando vai chegar lá na frente tem uma porta aberta. Não dá. Então, principalmente começa pela salvação, né? Pela salvação. Então, você não julga o comportamento humano pela Bíblia. O pessoal faz um julgamento do comportamento humano pela Bíblia. Você tem que fazer a Bíblia pelo comportamento humano. Incrível. Porque a Bíblia que vai te dar o norte. Porque senão fica um monte de achismo e um monte de dedução. Um exemplo.
Salvação não se perde. Jesus disse que não se perde. Ele é o Salvador, ele conhecia disso. Ele disse que não se perde. Aí a pessoa, ela vai pelo lado do comportamento. Fala, pastor, mas o cara estava aqui, ele se batizou e voltou para a droga, foi na cadeia, matou um cara lá na cadeia, saiu de lá, cumpriu a pena, foi para macumba, bebeu sangue de bode, agora ele é cafetão. Ele está salvo. Desandou de um jeito esse caboclo aí. Então, é muita imaginação. Porque eles fazem tudo isso para jogar o cara lá, chafurdar na lama. E a pergunta é: salvo? Ele é salvo? Então, Deus pensa muito em te dar salvação. Mas quando Ele te dá, Ele não te tira mais. Então, ele é salvo. Então, se essa pessoa... Porque aí você vai... A história de muitas pessoas... O cara, que você veio para a igreja? Porque eu gostava de fulano de tal. E ela falou, se não casasse, não ficasse aqui na igreja, se batizava. O cara nunca teve um encontro com Deus. Ou pode ser que ele teve. E teve alguma coisa dentro da igreja que o afastou, ele desgostou. Então, a pessoa que foi salva, a pessoa que confessou a Cristo, não tem mais volta, cara. Não tem mais volta. É sobre o processo de conversão que a gente sempre fala. O pastor fala que muita gente fala assim, converteram 20 pessoas para Jesus hoje. O pastor, a gente já viu os ensinamentos aqui, né, Robert? Que realmente isso não é a verdade, né, pastor? O pastor tem uma explicação sobre isso, sobre o processo da conversão do cara, o que é. Por exemplo, eu lembro assim, muitos amigos meus de igreja evangelizava a pessoa, apresentava a graça para ela. Pô, Jesus é bom, tal. Quando o cara entrava na igreja, agora enchia o cara de carga, mano, que ele não podia fazer mais nada. Então o cara parecia que estava mais preso dentro da igreja do que fora dela. Você está entendendo? É isso que eu quero perguntar sobre o lance do processo de conversão, que você já explicou pra gente muitas vezes, para quem não acompanha os cultos aí, pessoal. Ó, no YouTube então, o pastor fala tudo isso daí. Salvação não se perde, nunca se perde. Jesus disse que quem vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. E lá em João 10:28, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Esse ninguém, no grego, é coisa alguma. Nem a própria pessoa, né? Aí, porque você é uma coisa. Sim. Então a mensagem que nos foi pregada é o seguinte: eu entro na graça, mas eu posso sair dela. Não pode mais. Porque uma vez que você é filho, nunca mais. Então você vai ser corrigido como filho. Entendeu? Então, quando você vai teologicamente para Calvino, ele vai falar assim: esse cara nunca foi crente. E você vai para Hermínio e ele fala assim: não, esse cara é um apóstata. Mas você vê que vai entrar em conflito com os outros textos. Então é aí que encaixa o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino encaixa aí. Porque aí você vai entender, o que ele perde é o reino e nunca a salvação. A salvação é eterna, é um processo que vai durar até a vinda de Jesus, né? Então aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Ora, você vai morrer antes do dia de Cristo, como é que ele vai completar? Então ele vai completar. Então é aí que entra o Evangelho do Reino. Aí fecha a doutrina. Aí você vai para o Apocalipse, fecha, você entende a Bíblia, aí você sai. Se não saber essa separação, fica muita janela aberta, né? Você sai das duas caixas. Se você não sair dessas duas caixas, você não vai entender a salvação, não vai entender. Então vai ficar sempre sobre o comportamento humano. Sempre o que a pessoa faz. Mas você não faz para ser, você faz porque você é, né? Então Deus te muda de dentro para fora. Não, é assim, ó. É fácil você entender um cara que ele não entendeu a graça, ele não entendeu que eu falei aqui, os dois pontos: identidade e propósito. No sepultamento, ele disse assim: olha aqui, ó, quantas sepulturas
né? Quantas sepulturas aqui, ó, tem de jovem, tem de velho, né? Aí ele falou assim, se essa pessoa soubesse o dia que ela ia morrer, ela podia ficar na gandaia até na véspera. Pensamento da pessoa. Veja, o pensamento dele é isso. Se ele soubesse, ou se ela soubesse, quando Jesus voltaria, o prazer dele não é estar aqui na igreja. Ele ia para a gandaia e voltava na véspera. Entendeu? Então ele não entendeu a identidade de filho. Exato. Então ele vem para a igreja e não vem para adorar, para agradecer a Deus. Ele vem porque ele tem medo do inferno. Só isso. Porque ele não sabe o dia que ele vai morrer. Isso é só o acesso, né? Então, tem alguns filmes que tipo, tá marcado o fim do mundo pra semana que vem. Os caras aproveitam, né? Sim. Faz tudo. É aquela pergunta que todo mundo faz, né? Que fosse o último dia de sua vida, que você faria, né? E sempre Então, é ganhar, isso foi nisso daí que enfim. falou. Aí você vê que uma pessoa dessa não entendeu nunca a salvação. E a pergunta das pessoas é sempre assim, né? Quando você explica que a salvação não se perde, aí a primeira coisa, tipo, Claro, vou 90% falar das pessoas falar fala assim, então eu posso à pecar? vontade, Ai, né? não, meu irmão. Essa é a primeira resposta que você nem pergunta. Primeira pergunta. Então é isso. A pessoa não entendeu. Então a Bíblia vai arbitrar entre eu e você, entre nós e o mundo. É a Bíblia. Então é importante demais da conta. Lá em Apocalipse está escrito: bem-aventurado aquele que lê e ouve a minha palavra. É muito importante você ler a Bíblia em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir, entendeu? Interessante isso, hein? Entendeu? Então, bem-aventurado aquele que lê e ouve. Então, é demais importante você ver o que a Bíblia está dizendo. Tão importante de você ver o que a Bíblia está dizendo é o que ela não está dizendo. Olha só, excelente dica, não? Entendeu? Porque aí vem um versículo lá e a pessoa começa a deduzir, imaginar. Então, se Jesus disse uma coisa, ele não tinha dificuldade de se expressar. Quando eu comecei a ver João 6, de 37 ao 40, falei, que isso? Jesus não tinha... Outro dia eu peguei um bem desses xiita, né? Perde sim. Aí eu citei o versículo, né? Falei, Jesus está dizendo que não, que ele é responsável pela nossa salvação. Ele diz que ele não vai perder a gente, né? Aí o cara, quando ele viu que não tinha mais jeito, que eu mostrei o texto para ele, ele falou assim, mas você tem que entender, o cara era perseguido por fariseu, por saduceu. Então, ele pode ter uma desculpa, ele estava na pressão e deve ter falado alguma coisa. Jesus na pressão. Né? Aí tipo assim, eu falei, então você tem que perdoar Jesus, é isso? Meu Deus do céu. Que ele disse alguma coisa que ele não tinha que dizer? É tipo assim, Jesus está errado e ele, né, que nasceu não, agora. Tudo para tá justificar o comportamento. Entendeu? Porque nós aprendemos não ler Bíblia, nós aprendemos a ler comportamento. E um outro detalhe, né, pastor? Também desde pequeno, então, você é crente? Não faça isso, não faça aquilo, não beba isso, não coma isso, não joga isso, entendeu? Então, o que ficou? Ficou o evangelho da demanda. E o evangelho da demanda, ele não suporta o tempo. O evangelho da demanda não suporta o tempo, porque você atende essa demanda enquanto tem alguém bancando. Muda isso, muda aquilo, mas sempre assim, é a demanda que vai fazer você mudar. Porque se era bíblico, se era do Espírito Santo antes, por que não é mais hoje? Porque então foi a demanda vai cedendo. Eu não sei onde vai chegar isso. Então agora, quando você tem a revelação da palavra de Deus, você tem firmeza, você está com o pé em cima de onde não pode se abalar, firmado na palavra. Então uma igreja tem que ser firmada na palavra. Pode ter, né, eu lembro quando a gente abriu aqui, que colocou essas luzes,
Aí um irmão me encontrou e falou: "Ei, lá está parecendo uma discoteca, não sei o que tem." Aí eu falei: "Não, irmão, é que fica bonito na igreja, ornamentada. E é lindo aquilo lá, cara, né?" Então, né? O que aconteceu? Muitos jovens foram para essas igrejas que a turma está criticando. O telão era do diabo. Foi um telão daquele aqui atrás, era do diabo. Então, como começou a perder jovem, aí pôs o telão. Aí põe as luzes. Quer dizer que tudo demanda. É o evangelho da demanda. Não tem revelação. Então, eu louvo a Deus. Eu falo para a igreja aqui: vocês têm que saborear isso, cara. Vocês têm que valorizar isso. Porque quando eu estava no banco onde você estava, eu só escutava isso: não pode jogar bola, não pode ter televisão, não pode isso, não pode rapar a perna, não pode ir, né? Então as irmãs eram escravas, era tudo. Então tornou-se um monte de leis, né? Então o evangelho é puro e santo e ele não muda. Ele é o fundamento. O sangue de Jesus perdoa pecado aqui, e na China perdoa do mesmo jeito. Então isso são doutrinas imutáveis. Então você vai pregar isso, vai pregar sempre. Vai pregar sempre. Aí, porque gente, a verdade não muda, nem com demanda, nem com nada. E já fica um gancho. Perdão, Robert. Eu só quero acrescentar uma coisa aqui, pastor. É que a gente aprende tanto com o senhor no sentido de as traduções errôneas da Bíblia, né? Muitas traduções distorcidas que acabam levando as pessoas ao erro também, né? É verdade. E quanto mais você vai lendo, tem uma palavra que se chama querigma. Querigma significa a essência do texto. Quando alguém mexe num texto, lá na frente ele vai deixar um buraco. Aí você vai perceber que mexeu. Você que mexeu. O texto que a gente estava comentando, né? Que ligares, a maioria das Bíblias está: que ligares na terra será ligado no céu. Então os caras fazem umas barbaridades e dizem: tá ligado. Ele liga aqui, tá certo. Mas o texto verdadeiro é: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então tudo acontece no céu primeiro. Entendeu? Samuel era muito amigo de Saul. Aí Deus falou: não, eu tenho um outro rei para Israel. Até quando, velho? Né? Aí ele chamou Samuel, falou: até quando você vai ter dó? Já passou o tempo de Samuel. Eu desliguei aqui em cima, você está ligado aí embaixo? Entendeu? Então, daí vai na casa do belemita, Jessé belemita, e você vai ungir um rei segundo o meu coração. Então o que Samuel tinha ligado aqui já estava lá em cima, no coração de Deus era outro. Aí o que aconteceu com Paulo? Paulo foi a mesma coisa. Jesus foi lá falar com Ananias. Ananias, vai na rua direita, na casa de Simão Curtidor. Você vai impor as mãos sobre Saulo. Aí Ananias falou: o que, cara? Eu vou não. O cara é matador. Imagina. Como você fosse hoje no pior, sei lá. O cara é matador, bandido, rapaz. Aí Deus falou: não, eu já liguei aqui em cima. Quer dizer, estava desligado embaixo e Deus já tinha ligado em cima. Então, esses textos, quando uma pessoa muda qualquer coisa, o querigma, a essência do texto aparece. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, a vontade prevalece do céu para a terra, não da terra para o céu. Que ele fala assim na terra como no céu, né? Assim, assim na terra como é no céu. Já foi no céu, quer dizer, ele está falando. Como no céu, quer dizer, o céu, o que é o reino de Deus? O reino dos céus é trazer a vontade de Deus para a terra. É isso que Jesus veio, não é? Fazer. E o Evangelho do Reino é lindo porque... E falando em traduções, nós temos, né, que nem a Milena, que é a nossa líder da comunicação, vamos fazer um podcast com ela sobre traduções, cara, que ela é em tradução e linguística. Vamos colocar ela na corda bamba, hein, Milena? Se preparem. Vai ter que interpretar os desenhos do Egito. Desenho do Egito, vou trazer. Já quero dar só um... Sim.
Um dia eu estava pregando para para uma pessoa, né, falando do evangelho do reino. Ele falou para mim assim: mas Paulo disse que não existe um outro evangelho, que se alguém pregar um outro evangelho, ele tem que ser anátema. Ele falou lá em Gálatas isso, né? Então nós temos que entender o que é o evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boas novas. Simples, boas novas. Então, o Pai tem uma boa nova, o Filho tem uma boa nova e o Espírito Santo tem uma boa nova. Então, o Pai nos enviou Jesus, que salvou o nosso espírito. Jesus veio, ele poderia decidir não morrer, mas ele quis morrer. Então, o evangelho dele disse: eu dou minha vida. Ninguém tira, eu dou a minha vida. Então, o evangelho do reino Cristo e o Espírito Santo que vai nos ressuscitar dos mortos. Então, é que nem Paulo fala lá em Hebreus sobre batismos. E Paulo fala em Efésios que há uma só fé, um só batismo. Mas lá em Hebreu ele fala de batismos no plural. Então é assim, ó: a água batiza o meu corpo, o Espírito batiza o meu espírito e Jesus batiza a minha alma. Show, hein? Forte. A minha alma... Quem está aí? A minha alma precisa passar por um batismo de fogo, né? Que tiveram a coragem de mudar também a tradução lá, quando João Batista falou, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os caras tiveram a coragem de colocar ou com fogo, para dizer que esse fogo seria o fogo do inferno. Nossa, mas como é que é? Meu pai. Mas adiciona. Então, batizará o meu espírito e com fogo. Então, o fogo batiza a minha alma. Então você vai passando numa prova de fogo, cara. Ou com fogo. Os caras, como que eu vou jogar essa pessoa no inferno? vou mudar isso aqui. Você batizado do Espírito, você jogar no fogo. Como assim, né? Então é uns absurdos. Então quando você vai para a Bíblia, para os textos, ou você fica com a Bíblia, ou você vai ficar dentro dessa caixa infinita. Um loop ao infinito. Quer dizer, acaba, né? Os textos que você não entende, não tem problema, né? Deixa aberto. Deixa aberto, o negócio é Jesus salva. Ela tem que fechar, né? Ela tem que fechar. A teologia tem que fechar. Ela tem que fechar. Ô, Lê, você tem alguma coisa para, um ponto para acrescentar? Uma pergunta? Não, eu queria perguntar para o pastor, que ele passou, então, né, recebeu a revelação do Evangelho do Reino. O que ele define o Evangelho do Reino de uma forma bem simples para alguém que ainda está nos ouvindo e tem essa dúvida? O Evangelho do Reino é... O Evangelho do Reino, muitos vão falar um monte de coisa. É uma palavra só. Evangelho do Reino é governo. Governo. Entendeu? Por isso que Jesus veio pregar o Evangelho para filhos. O Evangelho do Reino não é para salvação. O Evangelho do Reino é para filhos, né? Por isso que ele fala lá: Pai nosso que estás no céu. Ele está falando de filho. Venha a nós o teu reino. Então o reino não pode vir se você não passou pelo processo da salvação primeiro. Então você é filho e agora você vai amadurecer para ter o reino. E Deus só vai colocar o reino, o governo na tua mão se você amadurecer. Por isso que Paulo disse: o filho... O imaturo nada difere do servo. Então Deus está levantando homens e mulheres, principalmente no Brasil, que com essa visão do reino, de governo, entendeu? Então, porque também você vai para a Bíblia e um monte de coisas que a gente aprendeu que é tudo errado. Por exemplo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que nós pregamos? 20 anos eu em cima do púlpito pregando, que era salvação. Ou seja, você tem que ser fiel. Mas o texto não diz que você tem que ser fiel para ser salvo. Diz que eu tenho que confessar Jesus como Salvador e que crer que Deus ressuscitou de morto. Aí você é salvo. Não tem nada de fidelidade ali. Eu não estou dando minha fidelidade a troca da salvação. Então, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O que é coroa? Coroa da vida é uma posição no reino. Até porque ninguém conseguiria. Não. Ninguém conseguiria. Entendeu? Eu tinha muitas dúvidas nesse sentido. Lógico, como você segue um esquema, você tem que, né,
como você não sabe tanto, como o pastor falou, a gente lê Bíblia lendo como se fosse um trator, né? Passando, você tem que ler devagar. Mas através dos ensinamentos também do pastor Paulo. Cara, é muito difícil, né, cara? Eu pensava assim depois, falei, caramba, é verdade. Se for ver bem, quando eu pensava que salvação e ainda era a mesma coisa, cara, ninguém conseguiria. Nossa, ninguém conseguiria, uma coisa surreal, cara. Jamais. Aquele versículo que tem, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Pensa bem. Ninguém ia conseguir. Se a salvação é coroa. Deus não tem um número exato de salvação. Exatamente, você isso que eu ia entendeu? falar Porque agora. ele fala que Deus quer que todos então, sejam tem um salvos, número né, limitado de pastor? salvação, né? Tipo, Então, agora, o reino, alguém pode tomar de mim, entendeu? porque A Bíblia fala. se você fizer, alguém vai lá e vai fazer. Vai fazer. Então, aquela posição no reino vai para outra pessoa. Isso daí, a gente vai entrar uma hora, pastor. Eu quero trazer o pastor aqui para a gente fazer um tema teológico mesmo sobre isso, né? A gente estava falando sobre a transição. Por que Família Semear? O nome? Por quê? Porque a tendência era a mensagem do reino. Tanto é que está no nome, né? Semeando a palavra do reino. a palavra do reino. Então nós entendemos que a célula máter da sociedade é a família. O que é a igreja? A igreja é uma reunião de famílias. Então a pessoa tem que chegar aqui e se sentir em uma família, um ambiente familiar, né? E o semear é semeando famílias. Ou seja, o reino está muito ligado com a família, né? Porque existem impérios e existe reino. Então, reino é familiar. Então, isso linkou uma coisa com a outra. A gente foi orando, até que surgiu o nome Família Semear. Eu queria fazer alguma pergunta, Lê? Pode ir. Antes de fazer a pergunta, pastor, só queria, assim, resumindo, você acredita que o que fez a igreja se afastar, a igreja do Brasil de uma maneira geral, do evangelho puro e simples, da essência da palavra, foi essa questão do poder, de usar a autoridade, vamos dizer assim, né? O homem ter a autoridade e não usar e entender a autoridade e a soberania de Deus? Uma coisa que tem estragou e vem estragando a igreja brasileira, ela já vem vindo há vários anos. Sim. É a formação de império. Império. A igreja em formato de pirâmide, ela está com os dias contados, melhor. Entendeu? São 500, 1.000, 5.000 famílias trabalhando para uma família. Então a ordem vem de lá de cima, entendeu? E ela tem que ser cumprida aqui embaixo. Independente se é Bíblia ou se não é. A ordem foi dada lá em cima. Então, nós perdemos demais, Lê, com isso. Esse tipo de autoridade de igreja com sistema de pirâmide, aquela irmãzinha que está lá no pé da pirâmide, o esposo dela deixou ela tem 2 filhos, ela tem que pagar uma creche para aqueles 2 filhos, quase consome o salário dela todinho. No fim do mês ela é fiel, e Deus tem honrado ela vem e dizima. Tem que ser assim? Não tem que ser assim. Se o evangelho não fosse o sistema de pirâmide, essa irmã tinha uma creche evangélica para ela deixar os filhos dela lá. Verdade. Ela tinha que ter o respaldo da igreja. Mas é o seguinte, tornou-se uma pirâmide, e aquela família do topo da pirâmide vai consumir tudo que vai passar. Entendeu? Então, é assim, o cara tem jato, tem helicóptero, tem tudo. Podia citar aqui, né? Ele não se contenta mais, né? Para que um pastor tem que ter 300 casas de aluguel? Para que um pastor tem que ter jatinho, helicóptero e 15.000 cabeças de gado? Ele cuida de gado ou de ovelha? Verdade. Entendeu? Então, começou um negócio, impérios, só foi criando impérios, e a igreja sofrendo. Infelizmente se fala de um Jesus, canta-se sobre um Jesus, prega-se, entre aspas, sobre um Jesus, mas ele como referência é totalmente descartado. Que em nenhum momento você vê Jesus ostentando,
enfim, entre outros, né? Então... Lógico que o pastor é digno, né? Sim, com certeza. Digno do salário, tem que ter né, cobertura no seu lar, da sua família, a casa, o veículo para ele se locomover. Mas isso tomou um negócio, uma proporção. Tem que ter bom senso, né? Seria a palavra. Acho Nós que fomos aqui. Equilíbrio, né? Moderação. Terrível. Se a gente falar causos aqui, não vai edificar ninguém, mas pelo amor de Deus, tomou um norte totalmente fora do que... Então, quando a gente entende o reino, você vai ver Jesus dizendo, pão nosso. Pão nosso. Então, o reino não é império, o reino é nosso. O pão é nosso, as dívidas são nossas. É uma comunhão, né? É uma comunhão. Soma entre todos, né? Então, aí você vai entender o que é comunhão. Quando você entende o que é reino. Entendeu? Então, é completamente diferente. Pastor, dá uma ideia legal sobre a conversão de Pedro, de André, né? André leva Pedro. Sobre reino, soma, né? É a soma, né? Como que é, pastor, esse esquema que você fala de... João conheceu a Jesus, ele e André, e André chamou a Pedro. O que André você vê falar pouco nele na Bíblia. Vê quando ele vai lá atrás daquele moço trazer os 5 pães e 2 peixinhos lá. Ele era um tipo de relações públicas, André, né? Mas assim, o galardão dele é forte, porque se você não consegue ser um grande pregador, ganhe um pregador para Jesus. Isso é muito forte, mano. Porque todas as almas que ele ganhar, você vai ter recompensa. Pra tua conta, cara. Então, cara, André trouxe Pedro. E Pedro pregou, 3.000 almas se converteram, foram salvas depois. 5.000. Quer dizer, André ganhou 8.001, né? Então, esse é o reino. A soma, tudo é comunhão, né? Então, o reino é galardão e recompensa. Isso você pode perder. E ele você tem que lutar pelo reino. Salvação é ponto de partida. Salvação é ponto de partida. Ela é de graça e pela graça. E você não tem nada Eu costumo pensar, Deus rebaixou um nível, a salvação tão baixo, tipo assim, você já tem, você tem ela. Cara, aí daquilo ali você tem que... É que nem aquilo que o pastor fala, né? Que os outros falam, você tá pegando a salvação muito barata, né? Aí você... Não, a graça barata. A graça é barata. Não é a graça é de graça. Graça é de É graça. de graça, velho. Não tem preço. Então assim, essas igrejas mais que não entenderam isso, a pessoa aceita a graça e dentro dali, o que ele vai ser ensinado? A não perder essa graça. Então ele vai só correr atrás de não perder o que ganhou. Então ele não avança para o reino. Não faz sentido. Não avança nunca. Fica sempre ali. Então é uma pessoa que está, domingo ela sente lá um arrepio, fala umas línguas lá, mas na quarta-feira ela não sabe o que ela é. É um problema de identidade, de filho. Então tem que entender que ele é salvo e agora vai, como Paulo diz, deixando as coisas que ficam para trás, eu vou alcançar aquilo que me alcançou. Glória a Deus. Então, Jesus vem e me alcança. Só que Jesus vai. Aí eu tenho que alcançar aquele que me alcançou. Então, esse é o soberano prêmio da vocação. Alcançar aquele que me alcançou. Então, você carregar a cruz é uma obra. É uma obra. Então, quando eu vou para a cruz, eu tô crucificando a minha alma. Então veja, aí já é obra, aí já é reino. Tudo que está ligado à obra é reino. Então quando você divide isso, a Bíblia fecha. Isso me faz pensar numa coisa, por exemplo, a gente fala sobre reino, sobre propósitos, na verdade, né? Vamos falar assim. A maioria das pessoas acham que você está fazendo a vontade, o propósito de Deus. Isso vai até para aquela pergunta que a gente estava pensando aqui. Tu acha que o cara está pregando, o cara está tocando, o cara está ministrando. Isso o pastor sempre tem falado isso. Eu ensinado na nossa igreja muito fortemente isso. E talvez nas igrejas que tenham pregado o reino.
que não é só isso, né, pastor? Não é só o pastor que é o cara que faz o chamado. Porque tem muitos jovens, a gente deve estar falando aqui, tem dificuldade em saber qual é a vontade que Deus tem para ele. Então ele acha e chega na igreja e fala assim: cara, eu preciso cantar, eu preciso tocar, senão não vou pro céu. Não vou pro céu. O que você tem a falar isso, pastor? Mais que fazer a obra, você tem que entender o que Deus quer que você faça. Importante aí, galera. Ó. Mais que fazer a obra de Deus, você tem que entender que obra que é essa que Deus preparou. Porque a Bíblia está escrito lá em Efésios 2:10 que Ele preparou de antemão as obras e Ele pôs essas obras no nosso caminho. Então as obras que Ele quer que a gente faça, por essa tem galardão. Entendeu? Então a pessoa acha que é muito fazer. Às vezes, Gessé, Deus, no seu propósito, Ele colocou algo para você fazer, e Ele nunca mais vai te pedir mais nada. E por você ter cumprido aquele propósito, o seu galardão vem. Entendeu? Então, o Nicodemos, qual que era o propósito dele? Deus preparou o momento de Nicodemos. Quando Nicodemos vai após a morte de Jesus, Nicodemos era muito rico, e o corpo de Jesus tinha que ser ungido. Sim. Então, tanto Nicodemos como José de Arimateia era 2 discípulos fora dos 12 que Jesus discipulava, e eles discipulavam esses 2 que eram ricos. Um era político, um era senador, e outro era rico. Então esses 2 tinham um papel dentro da vida de Cristo. O que eles iam fazer para Deus? José de Arimateia era o único que poderia pedir o corpo de Jesus, porque ele era senador. Nenhum dos 12 pescadores tinha acesso a Pilatos. Então Jesus vai preparar o coração dele para que ele faça isso. Então ele tem um sepulcro e ele tem acesso ao governador. Então ele vai lá e pede o corpo de Jesus. É um propósito. É um propósito, cara. Ele vai. Faz todo sentido, pastor. Deixa eu abrir só uma aspa. Eu estava lendo um documento meio histórico que fala que quando o cara era crucificado, eles jogavam atrás ali e ficava ali, mano. Ninguém podia pegar aquele corpo. Ficava apodrecendo. E o pastor falou sobre propósito, né, Verdade. cara? O cara foi lá, pediu o corpo, porque o certo, né, pela tradição, seria jogar ele, né? Não sei se estou falando errado, mas pelo que eu li sobre crucificação, os corpos eram jogados ali atrás, ali numa vala, e deixava apodrecendo. A lei dos fariseus, né? Tinha os saduceus que... Os fariseus, eles tinham fé que o corpo ia ressuscitar. Então até a tumba era diferente. A tumba era uma cama onde tinha a cabeceira e os pés. Por isso que quando os discípulos entram lá, ele vê o lençol nos pés da cama ali, dobrado. Então, porque os fariseus... Ainda dobrou o lençol, né? Tá vendo? Você que não arruma sua cama de manhã, até Jesus. Os fariseus acreditavam que poderia ressuscitar, mas só que tinha que fazer uma unção antes. Entendi. Então ele preparou Nicodemos. Nicodemos foi e ungiu a Jesus com 100 arretéis de mirra. Um arretel era o pagamento de um trabalhador o ano inteiro. Nossa. Olha a oferta que Nicodemos deu: 100 arretéis. Pouca coisa. 100 arretéis. Ele é muito rico também. De trabalho de uma pessoa. Ele foi preparado, o coração dele foi preparado. Por que a Maria, a irmã de Lázaro, fez 3 unção? Porque quando Jesus foi lá, que a irmã dela estava preocupada em fazer todas as coisas e tal, e Maria ficava aos pés de Jesus. O que Maria estava recebendo ali? Ela estava recebendo o que ela tinha que fazer. Porque Jesus não poderia ser sepultado também morrer antes de ser ungido. Por isso que Jesus fala: para o dia da minha sepultura, essa mulher guardou isso, ela se preparou. Então o que ela estava ali, quando ela estava aos pés de Jesus, e Marta fazendo as coisas lá, ela estava ouvindo o que Jesus queria dizer. Qual que é a obra? Por isso que
não basta fazer a obra. Você tem que ouvir primeiro o que Deus quer e você vai fazer. Para essa obra tem galardão. Entendeu? Então não adianta ficar preocupado com a obra. Você tem que orar a Deus e falar: Senhor, coloca no meu caminho. Ele já preparou de antemão. Então a obra vai aparecer. Descobriu que eu entendo. Vai colocar a pessoa que Ele quer que você faça algo por ela no seu caminho. A obra vem ao teu encontro. Isso é reino, isso é vontade de Deus. Temos um Deus que não tem dificuldade de se comunicar. Né? Então ele vai... Pastor, a gente está partindo para o final e eu queria... A gente tem um quadro aqui, que é o quadro Pense Rápido. Robert, você não quer fazer com o pastor esse quadro aí? Então como é que funciona? Você quer explicar, Robert? É um ping-pong rápido? Um ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta e o pastor vai lá e dá a resposta. Tem que ser jogo rápido. Bate pronto, bem bate rápido. Pronto. Vai lá, Robert. Vamos lá, então vamos lá. O pastor está pronto? Está tudo. Tempo. Então qual é o time do coração do pastor? Meu Deus! Não tem problema, só... É o Timão, né? Timão? Sim. É fiel, né? Aí, Corinthians. Deus é fiel, gente. Olha, só eu de palmeirense Ó, aqui, ó, gente, tudo corintiano, irmão. Eu fui muito fanático no tempo, né? Na minha juventude. Eu era da Gaviões, né? Olha aí, ó. Ó, revelação. Pega aí, ó. Então, mas Deus me libertou daquilo, né? Hoje, glória a Deus. A gente gosta do Corinthians, né? Mas não tem aquele fanatismo. Fanatismo, né? Não. Isso aí. Tanto que o pastor aceitou um palmeirense na família. Ó. Eu tô aqui na família do pastor. Tá quase entrando no A gente Santista, torce, a gente tira sarro e tudo mais, mas não passa disso, né? Não é mais aquela idolatria brincadeira, né? Tem gente que leva muito a sério as coisas. Então vamos lá, pastor, vamos lá. Pra gente agilizar. Filme que mais gosta? Cara, o filme que mais tocou minha vida em todo o tempo foi Ben-Hur. Ben-Hur. Clássico. É um clássico, cara. Ben-Hur. E foi uma história de um paralela à de Jesus, né? Então foi uma história verídica e paralela. Ben-Hur eu assisti já umas 10 vezes. É coisa fantástica. Fica a dica aí, irmão. Tem alguma série que o pastor mais gosta? Essa série agora que saiu, né, The Chosen. The Chosen. Achei muito legal. Essa série é maravilhosa. É maravilhosa essa série. E agora, pastor, tem uma polêmica aqui, hein? Olha lá, hein? Filho favorito. Meu, não tem, cara. Casos de família. Tem que escolher um. Não tem. Olha o inimigo se levantando. Próximo. Faltou a Não comida. tem. Olha, graças a Deus, eu sou ricamente abençoado, cara. Olha aí, hein? Todos. Aquelas brincadeiras que a gente faz lá, né? Me traz alegria, me traz... eu sou apaixonado por eles. E comida favorita, tem? Uma que o pastor assim fala, eu troco tudo por essa comida aqui. Cara, eu gosto mais de peixe, cara. Peixe. Olha aí. Aí, ó. Achei que era churrasco, rapaz. O peixe é... Churrasco com a carne vermelha. Mas peixe Se tiver um pintado na brasa, nossa. Tô com fome, hein? Nossa. Aí eu vou falar pra você. Tô em jejum. E um personagem bíblico que mais se identifica e por que você se identifica com ele? Não porque vou puxar pra minha sardinha, né? Mas o apóstolo Paulo é show de bola. É o cara, é o Moisés do Novo Testamento, cara. Não tem pra ninguém, não. E natureza? Você mais gosta na natureza, assim. Tipo, o pôr do sol, uma praia, um campo. O pôr do sol, né? Pôr do sol? Maravilhoso. Em qualquer lugar. O lugar natural que você mais gosta de estar, seria o certo. E um hobby? Tem um hobby que o pastor gosta? Hobby que eu gosto é pescar, cara. Pescar. Pescar, comer peixe, E música, ou cantor, ou banda, ou grupo favorito, assim, que o pastor lembra, assim, tem pode ser aquela polêmica. Pode ser secular, viu, pastor? Né? Não precisa também, né? A gente não... A igreja aqui não vai crucificar o pastor. Pelo amor, né, gente? Tem música, muito música secular boa e muita música gospel ruim. Verdade. Polêmica. É bem isso. Eu gosto do YouTube. Olha aí. Que isso, hein? O irmão Bono Vox.
Quando eu era mais jovem, eu gostava muito dos Bee Gees, né? Bee Gees tudo que tem vocal, ABBA, tudo que essa turma aí que tem vocal, né? Tô falando assim, né? Sim. Música. Aí vem pro lado do evangelho, né? O W. Smith. Aí acabou, né? É a lenda. Aí acabou. Eu tenho uma teoria. Eu acho que Agnus Dei vai Cantar lá no... cantar. sei, né? Maravilhoso. Vou cantar, cara. Eu acho, sim. Né? E veio dos veio direto. Maravilhoso, cara. Esse cara teve um chamado, né? Aí vem, né? Hillsong, vem esses grupos aí que a gente curte. E aqui também no Brasil tem vários aí que tá despontando aí. Deus tem usado poderosamente, né? E um livro favorito? Você tem alguma indicação aí para os nossos telespectadores, ouvintes? O Homem Espiritual, de Otmani. Esse livro mudou a minha vida, cara. E um teólogo, assim, que você se inspira? Cara, Delcio Meirelles, eu tenho Richard Chan, eu tenho vários mentores, né? Enza Ma, que é outro chinês. Aqui no Brasil você tem aí Aloísio Silva, prega o reino e a graça. Vamos continuar aqui. Vou pular alguns aqui para a gente adiantar. A gente está com o horário meio adiantado. Genros e nora. E uma palavra sobre os genros e as noras. Essas pessoas que Deus colocou na família. Que o pastor... Os famosos agregados. Como que foi? Como que é? Uma palavra. Olha... Eu sou feliz também nessa parte, cara. Porque Deus tem mandado, né? Pessoas que vieram agregar, que têm a mesma linha de família. Para mim, são bênçãos de Deus. Amém, glória a Deus. E reino, em uma palavra, como você definiria o reino? Reino é governo. Não tem outra palavra para dizer. Reino é governo. E família semear em uma palavra. Família semear é uma experiência maravilhosa que Deus colocou na minha vida, e uma palavra difícil de definir. Mas família semear é reino de Deus. Amém. Reino de Deus. Amém. Até aproveitando agora, falando em família semear, como a gente já mencionou algumas vezes aqui, a gente, não somente nós, mas todo mundo, em relação ao Covid, passou por algum momento muito difícil, né? Na nossa igreja não foi diferente, várias famílias, e inclusive o próprio pastor passou por esse vírus, por esse momento difícil, né? Acho que foi um momento de muita apreensão, mas também que nós vimos a igreja vivendo realmente o evangelho do reino, todo mundo se unindo em um propósito, né? Sim. Nós em oração, enfim. E nós temos certeza, pastor, e você muitas vezes já comentou conosco nos cultos, que foi um momento ímpar na sua vida. E a gente gostaria, já caminhando para o fim, ouvir de você o que essa experiência agregou na sua vida. E também nós sabemos que infelizmente muitos partiram. Nós damos glória a Deus, o Senhor venceu, né? Deus te permitiu continuar conosco e a nossa igreja se alegra muito, louva a Deus por isso. Mas também nós sabemos que para alguns irmãos o Senhor chamou. Então nós queríamos saber do seu testemunho e daqueles que perderam um ente querido. Eu tenho orado ao Senhor que eu não quero viver um minuto nessa terra sem propósito. Por isso que eu falei desde o começo da nossa conversa, identidade e propósito são duas coisas que definem a vida do cristão. Saber quem você é e para onde você está indo. Você tem que saber isso. Então, tanto isso serve na vida secular e principalmente na espiritual. Então, o que eu orava no hospital, quando eu estava no momento mais crítico, que eu pensei que eu não iria voltar mesmo, eu fazia oração tipo, o Senhor me recebe.
Eu não reagia, era infecção e eu só estava esperando vaga para me entubar. Eu tinha várias infecções e eu orava: Senhor, se tu ainda tem um propósito a ser cumprido na minha vida, então o Senhor vai fazer a sua vontade. Então, Deus, pelas suas misericórdias, nos deixou mais um tempo. Ele é o dono da vida. E aqueles que se foram, o que a gente tem que fazer? Nós temos que orar, acompanhar essas famílias, dar o carinho, o amor, e saber que a vontade de Deus é soberana, né? E aceitar isso. Mas confortar essas famílias, não deixá-las sozinhas, desamparadas, sempre com uma palavra de Deus, através da própria Bíblia, que a Bíblia não é só um manual de vida, né? Ela é um manual pós-vida. Então ela é completa. Então todo crente que vai tem o endereço, a gente sabe o endereço onde ele está. Isso que nos conforta e nos traz alegria. Pastor Paulo, a gente está caminhando para o final. Queria agradecer aqui a sua presença aqui junto com a gente, né, pessoal? Sim, foi uma entrevista muito legal. E eu queria só uma pergunta para a gente finalizar, antes de eu dar as considerações finais, a gente lembrar de alguns recados que vocês já estiverem lembrando, já dá um toque. Como você imagina o pastor Paulo daqui a 10 anos? Como você falou, lógico, tem um lance do propósito, mas daqui a 10 anos, vamos supor, o que você imaginaria? Eu tenho orado a Deus que eu consiga levar essa mensagem do reino e fazer discípulo, né? Inclusive nós estamos aí com uma ideia aí de fazer aulas, né? Para a gente desenvolver, para a gente deslanchar, para a gente desbloquear. Fica chamada para os pessoal, os obreiros, os líderes da CMR, que vão ter um estudo com o pastor aí. E não é só, né, se você pertence a outro ministério, quiser vir aprender a Bíblia com a gente, não tem problema, porque é uma aula bem democrática, a pessoa pode estar me cortando, me perguntando, né? Então, o que eu tenho agradecido a Deus, que a gente está pisando num solo sólido, entendeu? Não tem medo nenhum de entrar em conflito com ninguém. É a palavra pela palavra de Deus. Então, eu espero, se Jesus não voltasse, dele me der a oportunidade de viver mais 10 anos, de estar aqui, é que o trabalho flua, rompa e alcance muitas vidas. Muitas vidas. Legal. Se a gente deixar um grupo, daqui 10 anos, tiver um grupo afiado, um talmidim, né? Discípulos, com certeza essa mensagem vai avançar cada vez mais no Brasil. E nós vamos estar antecipando a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus está ligada com o Evangelho do Reino. Amém. Quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. O relógio da vinda de Jesus é o Evangelho do Reino. Aí, pessoal. Entendeu? Não é guerra, não é rumores de guerra, não é terremoto, não é avião batendo em prédio. Não. O cara, acontece um terremoto lá, não, Jesus está vindo. Isso sempre aconteceu. Guerras. Tivemos no século passado 2 guerras. Verdade. Mundiais, e Jesus não veio. Então o Evangelho do Reino está ligado com a volta de Jesus. Legal. Quanto mais nós pregarmos o Evangelho do Reino, mais nós estaremos antecipando a volta de Jesus. Muito bem, pastor. Quero agradecer ao senhor, Deus abençoe. Vamos ter mais vezes com o pastor Paulo aqui, né? E já fazendo a chamada para o próximo podcast, que vai ser com a pastora Eliane, a esposa do pastor Paulo. As meninas vão estar aqui, Robert. Então, as meninas, tal. Alguma consideração, Robert? Algum aviso que eu estou esquecendo? Milena, algum aviso? Eu acho que os avisos é só, né? Teremos o culto dos jovens sábado agora e sábado que vem, né, Leandro? E o culto de domingo nosso aí, todo domingo aí, 6h30 aqui na Igreja Família Semear, ou no canal nosso do YouTube, né? Você entra lá no Família Semear do YouTube para você acompanhar. Se você está longe aqui de Limeira, né? A igreja é aqui em Limeira, então você pode acompanhar pela internet. Acho que é isso aí. Lê? Agradecer novamente o pastor, que acho que nosso primeiro podcast, YangCast, foi
Foi muito precioso, né? Não somente um bate-papo descontraído, mas com muito conteúdo. Creio que vai trazer muita luz para muitas pessoas e também para toda a nossa igreja, família Semear, para os jovens, sempre estar atentos nas nossas redes sociais, né? Que a gente tem muita novidade, muitos projetos. Alguns esse ano, infelizmente, não puderam ocorrer por conta da pandemia, mas você que é jovem, adolescente, que está nos ouvindo, cola na nossa rede social, semear.young, que tem muita coisa aí que Deus tem para nós. E como o pastor Paulo nos disse, vamos juntos descobrir e viver todo o propósito de Deus nas nossas vidas. Novamente, amém. Obrigado, pastor. Legal. Amém. Pastor, alguma consideração final? Eu quero agradecer a oportunidade, né, que vocês me deram de estar aqui. Agradecer a Deus pela vida de cada um desse ministério, desde um cooperador, desde um jovem, um adolescente que recebe alguém na entrada desse templo. Você sabe que o ministério é maravilhoso quando há uma união e todos exercem uma função visando o reino. Então, tanto é importante o pastor que está ministrando o estudo aqui, como aquele que está recebendo o irmão lá no carro lá. Porque você pode perder uma alma lá fora. Verdade. Ela nem entrar dentro da igreja, ela já entra aqui com o coração fechado. Verdade. Então, essa equipe, essa união tem sido o sucesso desse trabalho. Agradeço a Deus pela vida do Lê, da Aline, porque os Young tem sido bênção e vai continuar sendo. Amém. Deus vai acrescentar muitos jovens, muitos adolescentes nesse trabalho. Ao grupo de louvor, na pessoa da Aninha, né, José, ao grupo da comunicação, Milena, Ezer, Wellington, e todos esses que... Fernanda, a Júlia. Não, é maravilhoso isso. A Gi não está aqui. Mas toda essa equipe, né, velho? Sim. Maravilhoso. O Tiagão também chegou. Graças a Deus, o Tiago tem sido bênção também na nossa vida, a Fernanda. E cada um exercendo uma função, né? Que o legal é que não tem estrela, né? Todo mundo igual e a visão é reino de Deus. Quando essa visão é pura e você trabalha com o coração aberto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente fica por aqui com o meu marqueteiro favorito, o Eisenberg da Semear. Esse foi o nosso primeiro episódio do Youngcast, um podcast da família Semear. A gente espera vocês na próxima, tá bom? Boa noite. Para quem é pentecostal, paz do Senhor. Para quem paz de Deus. Feliz sábado. O que mais? Graça e paz. Graça e paz. Mas fica aí. Shalom. É isso aí. Adonai. É isso aí. Então ficamos por aqui, galera. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe.